Ele tem pouco contato com fotografias, ao contrário do cinema. Mudo, é claro, já que a exibição do primeiro filme falado coincide com seus 20 anos. Em sua cinemateca imaginária, algumas obras seriam produtos de uma conjunção histórica entre a técnica e a magia. Os Mistérios de Nova York, com a inesquecível Pearl White no papel da rica herdeira que, arriscando sua vida, enfrenta um bando capaz das piores coisas. Os grandes filmes de Griffith, de O Nascimento de uma Nação a Lírio Partido, passando por Intolerância, que o marcam tanto por sua inspiração épica e por sua potência dramática, quanto por sua ousadia técnica, então considerada revolucionária, pela austeridade dos enquadramentos, pelo deslocamento de câmera ou pela repetição de planos curtos. E depois Buster Keaton em vez de Carlitos, ainda que o Carlitos dos filmes mudos o entusiasmasse mais do que o Chaplin de Luzes da Ribalta, cujo sentimentalismo o nauseia. Um pouco mais tarde ele verá Ouro e Maldição, mutilada, a obra-prima de Erich von Stroheim, sobre a decadência de personagens degradados, encoraçado Potemkin, no qual Einstein genialmente entrega o papel principal à multidão, e sobretudo A Paixão de Joana d'Arc, de Carl Dreyer, que o impressiona tanto por sua genuína autenticidade e seu estilo apurado, quanto pela interpretação dos autores, com a comovente falconete mais impactante ainda devido ao uso de grandes planos que revelam inclusive a textura de sua pele, sem esquecer o notável papel de Antonin Artaud com Monge Monsieur. Todas essas imagens sem palavras se entrechocam dentro de sua mente com as que viu nos museus, mais silenciosas porque independentes de qualquer música ou incidental. As galerias não ficam para trás, seu bairro está cheio delas. Na Devant-Besse, no Boulevard Malesherbes, acontece em 1924 a primeira exposição póstuma dos quadros e estudos de seu tio Lou, seu pai mítico. Ele descobre os primeiros desenhos de Bonnard numa vitrine de Avenue Matignon, quando não visita a Galeria Simon na rua d'Astorg, onde reina Daniel Henri Kahnweiler. É na Galeria Percier ou na Barbazanges que se demora com regularidade, simplesmente para admirar as modelos de Seurat que ainda estão à venda. Contudo, na maioria das vezes, seus passos o levam ao Louvre como se isso fosse inevitável. Ler, pintar, olhar. Para ele, só isso importa, e não tem intenção alguma de abandoná-lo. Em princípio, todo colegial do Fénelon aspira a fazer o liceu no Condorcet. Em princípio, todo aluno do Condorcet aspira a fazer parte de uma grande escola. Em princípio, inúmeros jovens de boa família seguem essa via traçada pelas gerações que o precederam. Aos 19 anos, Henri Cartier-Bresson também é um homem de princípios, mas não os mesmos. Para agradar a família, 3 vezes ele presta o exame do Bachot e 3 vezes é reprovado. Na primeira faltam 3 pontos, na segunda 13 pontos, na terceira 30, inclusive em francês. Sua ortografia é imprecisa, ele não se entende com a pontuação e os acentos, prefere os autores contemporâneos aos do programa. Seus professores de letras, senhores Chaubry e Arbelet, são os primeiros a dizer que é possível amar loucamente a literatura sem, no entanto, precisar alimentar qualquer ambição escolar e universitária, nem se transformar em rato de biblioteca ou vampiro de manuscritos. Sua persistência no fracasso, acompanhado por uma alarmante piora de suas notas, vence definitivamente as ambições que seu pai alimentava para seu futuro. Ele imaginava seu primogênito cursando o HEC e galgando com rapidez os degraus da empresa de Pantin antes de sucedê-lo na direção geral. Um destino de filho a filho. Não há nada a fazer. Ainda mais que seu desinteresse pela matemática e pela geometria já se manifestara no liceu. Em seu pequeno mundo, murmura-se que pela primeira vez um Cartier-Bresson cortara os fios da tradição, coisa absurda.
Em sua família, era costume presentear o novo laureado com seu primeiro fuzil de caça. O avô, Le Verdier, esperava esse momento com impaciência. Sua decepção é imensa, mesmo tendo precocemente chamado Henri de Ovelha Negra. Apesar dos laços de admiração e respeito, os dois discutiam com frequência. Esse normando vigoroso e severo é um homem de convicções, católico, dreyfusiano, numa época em que isso não era tão simples. Uma vez, ao surpreender o neto absorto na leitura de A Porta Estreita, ele o convocara com solenidade a seu gabinete. Conhecemos bem esse André Gide. Sua mulher Madeleine, que é uma ronde, é nossa prima. Talvez ele seja um bom escritor, mas você precisa saber que é um homem mau. Tudo em vão, pois isso não o impede de voltar para sua leitura. Durante as refeições de família, às vezes o tom sobe entre eles. O pai de Henri sempre exigira que esse aprendesse a dominar seus impulsos, mas isso de nada adianta. Ele se deixa levar por seus instintos, o que, na maioria das vezes, era considerado uma manifestação de insolência. Um dia à mesa, ele não consegue deixar de responder ao avô, citando secamente uma frase de Tan: "Não amadurecemos, apenas apodrecemos por partes." De raiva, o bigode branco do patriarca se torna vermelho. Em resposta, ele chama o mordomo de Suíças. "Queira pôr para fora o Sr. Henri." O pai por fim aceita. Seu filho não será o que queriam que ele fosse. Será o que, então? Ele, então, em posição de saber que é possível desenhar por toda a vida sem fazer disso uma profissão. Está disposto a encorajar uma vocação, mas uma que leve a algo sério. Ora, não é o que ele vê. Seu jovem filho tem menos ideia do que quer fazer, a arte, do que absoluta certeza do que não quer entrar nos negócios da família. Por um lado, Henri é todo arrebatamento, impetuosidade e vivacidade. Por outro, é paixão, raiva e orgulho. Tem antes um temperamento ardente do que argenteu. Ainda mais que toda evocação monetária ainda lhe é culposa, já que de sufocar em seu meio, ele precisa sofrer as consequências de sua escolha. Seu pai o previne. Você terá o que quiser, mas não será um filhinho de papai. Você terá apenas os rendimentos de seu dote para financiar os estudos de sua escolha. O que quer que você faça, faça bem feito. No momento, Henri se sente uma alma baudelairiana. Um homem útil lhe parece uma pessoa odiosa. Como explicar isso aos seus, que só conseguem ver a inutilidade como fracasso aos olhos da sociedade? Não há o que explicar. Não há como se explicar. O melhor é partir. E é isso que ele faz. Então esse é o primeiro capítulo do livro O Olhar do Século, de Pierre Rosselin, falando sobre Cartier-Bresson. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho o Cartier-Bresson uma pessoa muito inspiradora. É isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.